a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus que nos dá vitória, pelo seu amado Filho, Jesus de Nazaré. Estamos mais uma vez na casa do Senhor, para que cultuarmos ao Senhor nesta noite, né, de ensino da palavra do Senhor Jesus Cristo. Tenha plena certeza que o Senhor Jesus é aquele que fala aos nossos corações, e eu tenho certeza que há de alcançar também as nossas vidas, né? Você também que nos acompanha através das redes sociais, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus. Nós queremos louvar o Senhor Jesus com o hino de número 77, logo após a oração, né? Para iniciarmos este culto. Nosso Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, para te glorificar, enaltecer o teu santo nome, Senhor, adorar a ti na beleza da tua santidade. Senhor, reconhecemos que nada somos somente pó, Senhor, barro, mas aqui estamos nos rendendo diante do Senhor Jesus. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Vem manifestar a tua glória no nosso meio. Que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade em nossos corações para operar, para falar, Senhor. Alcança todos nesse instante, Senhor. Aqueles que estão, aqueles que já têm chegado e aqueles que porventura não poderão estar aqui, Senhor. Alcança. Vai, estenda a tua mão, Senhor, de poder. Também aqueles que nos assistem através das redes sociais, Senhor, alcança onde tiver uma alma sedenta, Senhor, toca pelo teu poder. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. 77 da nossa harpa cristã. Guarda o contato. Glória a Deus. Tomai o vosso assento. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador.
Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Glória a Deus. Guarda o contato. Aleluia. Não deve haver nenhuma obstrução no contato do crente com o seu Senhor, com seu Deus. Aleluia. Este hino é maravilhoso, porque ele fala das promessas, fala daquilo que eu, como cristão, devo fazer diante do Senhor, que é manter o contato com Cristo. Glória a Deus, para ser vencedor, para ser vitorioso, para ser curado, para ter a resposta do céu. Guarda o contato. Aleluia, maravilhoso. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer a leitura já da palavra do Senhor. E estamos falando sobre que tema mesmo, irmãos? Qual o tema do nosso estudo? Santificação, né? Glória a Deus. Por quê? Por que santificação? Porque o Senhor vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Glória a Deus. E ele diz na sua palavra: sede santo como eu sou santo. É possível nos santificar aqui? É possível o crente encontrar ou atingir um grau de santificação nesta vida? É possível, irmãos. Se dependermos só de nós sermos humanos, é impossível acontecer. Mas quando olhamos para a cruz de Cristo e vimos que ali na cruz, o Senhor Jesus, o teu e o meu Senhor, padeceu ali no madeiro, através do seu sacrifício, nós somos santificados. Através da palavra e, claro, através de uma vida, né? Diariamente, cotidiana, todos os dias buscando a presença do Senhor e nos revestindo do novo homem, né, do qual Cristo nos tornou na sua presença. Então, a gente sabe que a santificação, ela é gradativa. Aleluia. Pois bem, o texto da palavra do Senhor Jesus, que vamos ler, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 21. Mas vamos ler somente o 13, para nós ganharmos tempo aqui. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. O que nos diz a palavra do Senhor? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu a revelação de Jesus Cristo. Versículo 14. Pode passar o 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. O que ele diz lá? Em
toda a vossa maneira de viver. Amém? Olha só que interessante a palavra do Senhor. Mas como é santo aquele que vos chamou. Quem chamou? Jesus. Ele chamou, vinde a mim, né? É Ele que chama, Ele fez o chamamento. É Ele que escolheu a mim, escolheu a você. Você está aqui por resultado da escolha do Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor me escolheu. Agora Ele disse assim, olha, já que eu te escolhi, então você tem que obedecer os meus mandamentos. Qual é um dos mandamentos que eu te ordeno? Aí está. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos na metade da maneira de viver? Num quarto da maneira de viver? Não. Em toda. Isso aí é a plenitude, né? É em toda a vossa maneira de viver. Amém? Tomai o vosso assento. Em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus. Veja que Pedro, nesse texto, e não somente ele, também Paulo nos ensina muito acerca da santificação. Nós vimos que Pedro vai destacar aí, que como é santo aquele que vos chamou, sede vós também, em toda a vossa maneira de viver. E como é que acontece isso? Como é que acontece o processo da santificação? Existem várias ferramentas à minha disposição para nos santificar. Quando que começa o processo da santificação? Quando nós aceitamos a Cristo. No momento que nós dissemos sim para Cristo, naquele exato momento nós tornamos santo. Ele nos santificou pela sua escolha. Ou seja, tudo o que eu tinha de pecado, ali naquele exato momento, zerou na presença do Senhor. Por quê? Porque eu recebi o seu perdão. Zerou. Todos os meus pecados, no momento que eu aceito a Cristo, ele zera. Agora, aí começa também o segundo estágio da vida do crente, que é o processo da santificação, que é o dia seguinte. No dia seguinte, nós vamos estar agora em confronto. Eu não diria até no dia seguinte, mas na mesma noite da decisão, nós já entramos em confronto com nós mesmos, com a nossa carne. Ou seja, aquela vida que eu vinha tendo ou vivendo daquele jeito, daquela forma, até então, eu devo abandonar e devo agora seguir o que a palavra de Deus me ensina. Então ali começa o processo da santificação. Quando eu passo a entender e compreender e obedecer, né, o que está escrito na sua palavra. Então não existe outra maneira de santificar, né, fora da palavra do Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor também é uma ferramenta que nos santifica. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é outra ferramenta à nossa disposição. Porque nós só conseguimos ter a santificação por conta do seu sacrifício na cruz do Calvário. É só através de Cristo que eu consigo ser santo, porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado, diz a palavra. Então nós
temos esta consciência, nós temos essa ferramenta para nos santificarmos no dia a dia. Glória a Deus. Então, nós temos a palavra do Senhor, nós temos o sacrifício do Senhor, né? E o mesmo Deus de paz, hora que nós lemos, né? Vos santifica em todo o vosso espírito, alma, né? É lá em Tessalonicenses, Paulo explica no capítulo 5, versículo 23, os irmãos podem abrir aqui esse texto, veja bem, e o mesmo Deus de paz, o Deus Pai, também, Ele nos santifica, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O irmão pode pôr lá para nós? Veja só o que diz esse texto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em toda o vosso espírito, alma e corpo. Então nós vimos que a palavra nos santifica. Nós vimos que o sacrifício de Cristo Jesus nos santifica. E o que ele vai santificar? Está aí, ó. Se por outro lado, em toda a vossa maneira de viver, as áreas que deve receber essa santificação, está na tricotomia do homem, que está aí, ó. Paulo está dizendo, veja bem, em todo o vosso espírito, perceba que esse texto aí está em minúsculo, espírito, quer dizer que é o espírito do homem. E aí, em segundo lugar, a alma. Então, se o espírito do homem tem que receber essa santificação, a alma também, né? Espírito, alma e por fim, em terceiro lugar, o corpo. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. O que nós carregamos aqui dentro é santo. Então, como que algo santo pode ser carregado por alguém impuro? Não dá. Deus não habita em parede meia com o pecado. Então, a palavra do Senhor está nos ensinando, né, que aonde deve ser aplicado a santificação, está aí. Primeiro no espírito, segundo na alma, em terceiro no corpo. Corpo, alma e espírito precisa receber a santificação, pois está aí. E o que é a santificação? A Bíblia, nós vamos encontrar várias definições para isso, né? Que é separação, santidade, separar, né? Trazer para fora do mundo. Então, vários significados no sentido de santificação. Qualidade subjetiva da santidade, sagrado, puro, imaculado, sem culpa, santo, separado. Então aqui, santificação, santidade, consagração, ou seja, algo consagrado. O homem está separado de Deus pelo pecado, e através da união com Cristo e a sua reconciliação, ele recebe este processo da santificação. Agora, não existe a santificação, para que ela aconteça na minha e na tua vida, precisa ser uma guerra diária. E eu sempre gosto de ilustrar muito bem como eu posso vencer o processo da santificação, né? Dentro de nós existem dois leões, o leão da carne e o leão do espírito. Então quem eu mais alimentar vai estar mais forte. Se eu alimentar o leão do espírito, esse vai estar mais forte.
Então é esse que eu devo se alimentar. E qual o tipo de alimento que ele deve receber? Palavra, oração, jejum, renúncia. Quando nós estamos no culto, ouvindo a palavra, isso tudo é alimento para o homem espiritual. E quando ele recebe este alimento, ele se fortalece. Agora, não se alimente. Fique sem comer, sem se alimentar. No processo normal, quando o homem ou a mulher deixa de se alimentar, o que acontece com ele, irmão João? Enfraquece. Ele enfraquece ao ponto de seu corpo perder a sua imunidade e as doenças gradativamente começam a aparecer, porque o sujeito está fraco, está faltando alimentação. A vida espiritual entra na mesma maneira. Se eu não alimentar o homem espiritual, ele vai se enfraquecer, ele não vai ter força. Força para quê? Para resistir ao pecado, para resistir à forma que o mundo anda, que o mundo prega, que o mundo ensina, que o mundo, as regras que o mundo dita. Tudo isso é o contrário daquilo que Deus nos ensina através da palavra. Então, se eu quero ser santo, eu devo me alimentar das coisas santas, que a palavra de Deus está no culto, ouvir a palavra, ouvir os hinos, ter comunhão com os irmãos, aleluia, e tudo isso eu aprendo através da palavra do Senhor Jesus, e aí eu vou me fortalecendo. Agora pergunta para pessoas: tu és santo? Não, eu sou. Mas vive do jeito que o mundo vive, fala do jeito que o mundo fala, anda do jeito que o mundo faz, e aí quer dizer que é crente, serve ao Senhor? Meu amigo, você está totalmente enganado. A palavra não diz assim. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: quer me seguir? Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. E o que é cruz nesse sentido? Cruz significa sentido de renúncia, sacrifício, morte. Jesus está dizendo: olha, se você não morrer todo dia, o que o Senhor estava falando nesse sentido? Quem deve morrer? Os desejos da carne. Se você não fazer morrer os desejos da carne todo dia, é impossível você carregar a cruz, e é impossível ter uma vida de santificação. É impossível. Não existe como. Por isso ele diz na sua palavra: tome a sua cruz de cada dia. E cruz significa morte, morte do velho homem, morte das coisas do mundo, do desejo da carne, do pecado. Tudo isso eu devo crucificar na cruz de Cristo todos os dias, para que eu me torne então parecido com o meu Deus, aquele que me chamou. E se eu tenho compromisso com aquele que me chamou, e se eu penso em morar no céu, e se eu penso ter uma vida eterna com Cristo, eu devo pegar esta cruz de todo dia, sacrificar, morrer, fazer morrer o velho homem, aleluia, todo dia, para então eu galgar os céus de glória. Glória a Deus. É exatamente isso. Não existe vida com Cristo sem santificação. É muito comum às vezes as pessoas dizendo: você tem Cristo? Tenho. Eu já tenho Cristo, já tenho Jesus na minha vida. Bom, dizer é muito fácil. Agora, Jesus tem você? Será que Jesus tem você? Você diz que você tem Jesus, mas será que Jesus tem você na mesma proporção que você fala? Esta é o X da questão. Como diz, quando você morrer e partir para a eternidade, você vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Eu vou para o céu. Mas vai para o céu vivendo desta maneira?
deste jeito, sem aceitar a Cristo, sem aceitar a sua palavra, sem aceitar uma vida de santificação, olha, me desculpa, o céu para onde você vai é diferente do meu, do que a palavra de Deus está ensinando. Não existe vida espiritual sem santificação. Glória ao nome do Senhor. Estávamos falando semana passada sobre os estágios da santificação. Aleluia. É importante notar que todos começamos em Cristo como santos. Apesar da palavra santo ter sido deturpada por algumas igrejas que reservam as pessoas que põem num pedestal, as quais atribuem mérito, conforme nós falamos, e chamam de santo, mas que de santo não tem nada. Nós vimos aqui, na verdade, quem é o único santo, e descobrimos que esse santo aqui se trata de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único santo e que está vivo. Aleluia. Então a santificação, ela é progressiva. Como eu disse, é diariamente, é tomar a cruz de cada dia, presbítero irmão Agaci, de cada dia. Hoje foi um confronto, amanhã é outro confronto, talvez parecido com o dia de hoje, mas porém, por quê? Porque muitas vezes o inimigo ele é inteligente, ele sabe que você venceu algumas áreas da tua vida hoje, amanhã ele vai vir em outras áreas para tentar a tua vida, para fazer você cair, e ele vai tentando. Então é outro tipo de confronto, porque ele sabe muito bem, porque ele é estrategista, e para cada situação existe um tipo de ferramenta para ser usada, ou de arma para se atacar o adversário. Então nós temos que entender, ainda no Novo Testamento, fala sobre o começo definido de santificação, também vê como um processo de contínua por toda a nossa vida cristã. Então, quanto tempo dura a santificação? Toda a vida, do começo ao fim. E ainda no final, o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que morreram em Cristo Jesus, ou seja, que labutaram até o fim, até o último dia da sua vida, que procuraram viver uma vida de santificação, no final vão receber, quando ressuscitar, porque a palavra de Deus, que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, vão ser também arrebatados, primeiro, e vão ser transformados. O seu corpo passará por uma transformação, porque não tem como o ser humano sair do jeito que está aqui na terra e estar na presença do Senhor. Ele precisa passar. Aí nesse ponto aí acontece a santificação plena, aonde receberemos a transformação na hora que vamos estar com o nosso Cristo. Então o tempo da santificação dura uma vida inteira aqui na terra. E no final, quando Cristo vier buscar a sua igreja, passaremos por uma nova transformação. Esse corpo passará pela transformação para estar com Cristo Jesus. Aleluia! Quantos acreditam nesta promessa? Amém? Veja só. Então o processo é contínuo por toda a vida cristã. Embora Paulo diga que seus leitores foram libertados do pecado, lá em Romanos 6 e 11, o que estão mortos para o pecado e vivos para Deus, ele todavia reconhece que o pecado permanece na vida deles. Por esta razão, aconselha-os a deixá-lo, reinar novamente e se renderem a Ele, ou seja, a Cristo,
Portanto, deve deles, como cristão, é crescer cada vez mais na santificação, assim como antes cresciam cada vez mais no pecado, agora, aceitando a Cristo, crescer em santificação. Então, antes nós não estávamos crescendo lá, no pecado. Agora, nós devemos crescer aqui na santificação em Cristo Jesus. Então, é o inverso, né? Assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão e a impureza e da maldade para a maldade, agora Paulo está dizendo, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça e para a santificação, lá em Romanos 6:19. Então, ou seja, eu usava todo o meu corpo, né, a toda maneira voltada para o mundo e para a injustiça. Agora, no processo da santificação, eu devo fazer o mesmo, mas para Cristo. Diferentemente daquilo que eu vivia até então. Que façam isso da mesma maneira, assim como antes ofereciam cada vez mais se ao pecado, da mesma maneira devem agora se oferecer cada vez mais à justiça para a santificação, ou seja, uma ação contínua de consagração ao Senhor Jesus. E isto fica mais evidente lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler esse texto? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Glória a Deus. Você vai observar neste versículo que a santificação ela é gradativa, contínua. E Paulo vai afirmar aí. Veja só, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Veja bem. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Veja bem, em todos somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, diz outro texto, outra referência, né, bíblica. Ou seja, transformado de glória em glória e na sua própria imagem. Veja só, esse versículo faz referência ao processo da santificação que ocorre aqui junto com nós, na vida cristã. Esse que se dá durante toda a nossa vida. É contínua. Então veja bem, não vamos colocar todas as citações, porque nós já estamos no terceiro culto, falando sobre santificação. E tem assunto aqui para muito mais culto, se for falar com esse tema. Glória ao nome do Senhor, porque a palavra de Deus, quanto mais eu cavo, é que nem poço. Quanto mais eu cavo, mais água dá. Glória ao nome do Senhor. Esta por quê? Porque a palavra de Deus não é morta, ela é viva. Glória ao nome do Senhor. Ela é alimento. Porque quando o Senhor Jesus diz, olha, que rios de água fluirão de dentro de vós, a palavra, quanto mais você cava, mais água dá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Veja, no Novo Testamento há uma vasta lista de versículos que exortam os crentes em todas as igrejas a crescerem em santificação, ou seja, a imagem e semelhança de Cristo, pois todos os escritores tinham em mente que todos os cristãos devem se santificar durante toda a sua vida cristã. Glória a Deus. Então, relembrando aqui, aonde eu devo aplicar a santificação? Do meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Quanto tempo dura a santificação? Uma vida inteira. É possível a santificação completa no ser humano? Não, é impossível.
ela só vai acontecer de forma plena quando o Senhor vir buscar a sua igreja. Mas esta palavra, pastor, não é só para o Velho Testamento. Não. Veja do texto que nós lemos, que em tudo a santificação deve acontecer em todas as áreas, em toda a vossa maneira de viver. E o que está dizendo este versículo? Em toda. Não é pela metade, não é só numa área, é em toda, engloba tudo. Porque agora eu tenho alguém que é dono, que comprou esta propriedade. Esse edifício agora pertence a alguém. E quem é o dono dele? Jesus. Ele comprou pelo seu sangue precioso ali na cruz do Calvário. E qual foi essa assinatura? O seu sangue precioso. Então eu tenho que entender que eu preciso me santificar para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Quantos, aleluia, têm prazer em santificar a sua vida? Tornar-se parecido com Ele. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, Hebreus 12:14, o irmão colocou ali, olha que interessante. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja que se eu não procurar ter uma vida de santificação, eu não vou ver o meu Senhor. Ou seja, se eu partir para a eternidade sem uma vida de santificação, o que vai acontecer? Sinto muito. O último lugar que eu vou é para o céu, sem ter uma vida de santificação. Então não dá para se enganar. Não dá para viver uma vida enganada, né, de forma de engano. Talvez, quem sabe, alguém te disse que para ir para o céu não precisa todas essas coisas. Precisa sim. Você precisa entrar pela palavra do Senhor e santificar a tua vida, a tua maneira de viver, a tua maneira de falar, a tua maneira de andar, a tua maneira de vestir, a tua maneira de pensar, a tua maneira de proceder em tudo. Porque do contrário, ficaremos de fora da porta. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então a pergunta aqui: podemos ser perfeitos ou santificados nesta vida? Apesar de vermos nos tópicos anteriores que a santificação só será plena na vinda de Cristo, veja, este tema foi muito debatido na história cristã, pois sempre houve mestres que tomassem os versículos como Mateus 5 e versículo 48, portanto, sede todos vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, ou em 2 Coríntios 7:1, tendo pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, e tem ensinado sobre a possibilidade de se atingir nesta vida um estado de perfeição sem pecado. Então, não existe, de forma plena não existe, mas a gente pode se aproximar muito, pode crescer muito em santificação na presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então é só entrar pelo caminho da palavra de Deus. Por que o salmista diz em determinado versículo, lá no capítulo 1, se não estou equivocado, quando ele diz que eu não devo me assentar na roda dos escarnecedores? Por quê? Porque lá não combina com crente. Chocarrice, conversa deturpada,
conversa que não convém, um linguajar santo, né? Separado. Não convém que um crente esteja lá. Não convém. Veja só. Olha só, bem-aventurado, bem feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando a Bíblia usa essa palavra, está falando exatamente daquele que não teme ao Senhor, que não aceitou a Cristo. E ele então manda, olha, não ande, não se sente, não pare na mesa dos escarnecedores, dos ímpios, e nem detém-se no caminho dos pecadores. Então o que a palavra de Deus está dizendo aí? Está dizendo que eu devo agora sentar numa mesa junto com outros tipos de crente, de pessoas, não com ímpio, mas com as pessoas que fazem a diferença, que pensam como eu penso, que procuram viver uma vida de santidade. O que acontece quando largar uma água pura junto com a impura? O que vai acontecer? Será que a água pura vai conseguir consertar a água impura? Vai conseguir purificar? Não. O que vai acontecer? Aquela água que é antes pura, agora vai ficar contaminada pelo outro tipo de água. É exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo. Que eu devo evitar essas circunstâncias. Se eu penso em santificação, eu devo evitar essas circunstâncias. Então o tipo de pessoa, o tipo de amizade, o tipo de... tem que ser diferente. Eu não posso me assentar lá e concordar com tudo o que eles estão dizendo. Eu tenho que entender isso, porque o que acontece muitas vezes, né? Não, mas não tem nada a ver. Comece a andar com uma pessoa para você ver. De repente você está falando igual, você está rindo igual, você está dizendo as mesmas palavras e assim por diante. Então nós devemos evitar. Então o salmista está dizendo aí, olha, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. O que a palavra de Deus está dizendo aí? Que agora o teu público não é mais o mundo. As tuas amizades não é mais o mundo. As tuas amizades agora devem ser outra. É outro tipo de público. Se é santo, então você tem que andar com os santos. Mas isso não me impede também de você falar do Senhor Jesus para essas pessoas que precisam e necessitam. Porque lembre, uma vez você já esteve lá e Deus te salvou. Então se você ama as pessoas, você deve falar de Jesus Cristo. Mas acima de tudo, quando se fala da santificação, senão é uma perca de tempo. Porque jamais veremos o Senhor Jesus, se não mostrarmos a diferença aqui. Hoje, se você olhar, a igreja de todo tipo, para todos os gostos. Você olha, você anda aí numa vila, um de outra, há uma igreja de um jeito aqui, outra igreja do jeito lá, né? Alguém diz, mas aqui não precisa pagar dízimo, aqui não precisa usar isso, aqui não, né? Tem igreja para todo gosto, mas qual é a igreja que vai subir? Esta é a questão. Qual igreja que Deus realmente vai vir buscar? Esta igreja que contém aqui, que obedece a palavra do Senhor Jesus. E quando ela diz, sede santo, como eu sou santo, é esse tipo de igreja que o Senhor Jesus vai vir buscar. Então vale a pena, irmãos, renunciar aqui para ganharmos os céus de glória. Vale a pena, oh aleluia!
Glória a Deus. Veja bem que o perfeccionismo contradiz a Escritura. Em Mateus 5,48, as palavras de Jesus não pode ser forçada a significar algo assim, sem provocar discordância no sermão, pois ela já indicou nas bem-aventuranças que a fome e sede de justiça são uma característica perpétua de Jesus e os seus discípulos. E no capítulo seguinte ele ensina a orar constantemente: perdoa-nos as nossas dívidas. A fome de justiça e a oração pelo perdão, sendo contínuas, são indicações claras de que Jesus não esperava dos seus seguidores que se tornassem moralmente perfeitos nesta vida, senão não falaria isso. Reforçando que o processo da santificação, ela é gradativo. Porque do contrário, Deus não alertaria os seus discípulos. Veja bem que o contexto mostra que a perfeição a qual eles se referem relaciona-se com o amor, esse perfeito amor de Deus que é demonstrado até mesmo àqueles que não o retribuem. Que quando Ele manda orar e manda amar os nossos inimigos, é nesse sentido. E aí eu consigo ter este amor pleno, alcançar este estado, não de santidade, mas sim nos atos, no ato de amar, no ato de perdoar, no ato de relevar as falhas uns dos outros. Porque é assim. Não é assim que a palavra de Deus diz: se o teu amigo te perseguir, e se ele vir te pedir alimento, água, o que você deve fazer? Dá para ele. Mas ele não é teu inimigo? É. Mas por que então que você vai fazer isso por ele? Porque eu aprendi com Jesus. E a palavra de Deus diz que deve ser assim: amar a quem nos persegue. É assim. Então, nesse sentido, é possível ter a plenitude, aprender e aplicar na nossa vida diária estas formas, né? Esse tipo de comportamento em relação às pessoas. Eu devo amar, eu devo perdoar, eu devo amar. Se ela não consegue te amar, você também, pelo amor em Cristo, você consegue amar também aquela pessoa. Amar por você e também por ela, a ponto de perdoar ela, a ponto de estender a mão sem que esta pessoa mereça. Por quê? Porque foi isso que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Você e eu merecia alguma coisa? Não. E Cristo, porém, não foi e não te amou? Por que agora eu devo fazer diferente por aquele que de repente me persegue, de repente por aquele que não merece? Você vai odiar? Não. Jesus não odiou ninguém, muito pelo contrário, Ele amou sempre e continua amando. Então eu, como seguidor dele, eu devo também amar, aleluia, esse tipo de pessoas. Porque esse tipo de pessoas, Cristo também, na cruz do Calvário, morreu por elas. E essas pessoas são tão importantes quanto eu, porque um dia eu já estive lá também, e Cristo foi lá e me escolheu. Então este é o processo. Glória ao nome do Senhor. Então, porém, uma vez que tenhamos concluído que a santificação nunca será completada nesta vida, devemos exercitar nossa sabedoria, nossa prudência, né? Pastoral no mundo que usamos esta verdade, pois muitas pessoas podem utilizar como desculpa para não se esforçar em busca da santidade, nem para crescer em santificação. O procedimento é exatamente oposto. Há inúmeros mandamentos no Novo Testamento, né? Outros, pensando no fato de não poder ser perfeito nesta vida, perde a esperança
de avançar na vida cristã. E eu não posso usar isso como desculpa para não me santificar. Mas você vê muitas pessoas usando isso. Não, mas ninguém é perfeito, irmão. Exato, ninguém é perfeito. Mas é preciso lutar pela perfeição. Porque aqui nós estamos num ensaio, num preparo, para que quando nós chegarmos, eu e você chegarmos no céu, aí lá sim, nós vamos ser perfeitos. Mas nós devemos já começar a mudar aqui. Se eu não começar a mudar aqui, irmão, como é que eu posso dizer que eu quero ir para o céu? Se eu não renunciar aqui, como é que eu posso dizer que vou para o céu? Se eu não melhorar como pessoa aqui, como é que eu posso querer ir para o céu? Se eu não consigo, não tenho condições de amar quem eu vejo, como é que eu vou amar quem não vejo, no caso de Jesus? Então por isso Deus nos ensina aqui, a fazermos aquilo que é possível aqui, e nos esforçarmos para tal aqui, para que quando nós chegarmos ali, e termos a santificação completa, perfeita, aí sim, nós estamos aptos para estar para o lado de dentro dos céus. Então, se eu fosse você, eu ia rever algumas condições, algumas formas, eu ia rever como eu estou tratando a minha vida, a minha conduta no sentido de santificação. E não caia nesta conversa, porque é exatamente isso que o inimigo quer. Não, irmão, esse negócio de santificação não tem nada a ver. Esse negócio de santificação é para o povo de Israel. Esse negócio de santificação é só do Velho Testamento. Negativo. A palavra de Deus é bem clara. Os textos, são vários textos. Se você for procurar, você vai encontrar no Novo Testamento. Paulo falando em todo o tempo sobre a santificação. Então, para não corrermos o risco de ficarmos para fora da porta celestial, devemos atentar para a sua palavra. Aleluia. Vemos aqui para a parte final do texto da palavra do Senhor, 5 concepções acerca da santificação. Primeira concepção, obra de Deus. A santificação é uma obra da graça de Deus. O Espírito Santo opera a regeneração no coração do crente, levando-o da rebelião ao amor total. Após a salvação, a resposta humana à graça proveniente de Deus, Deus concede ao ser humano a graça santificadora para capacitá-lo a evitar o pecado deliberado. Como arma para vencer o pecado. Qual é a responsabilidade humana? O ser humano está obrigado a fazer a vontade de Deus. Ele deve ser santo, revestir-se do novo homem. Pela contínua desobediência a Deus, pode-se perder a salvação. O cristão deve cumprir a lei com base na fé. Segundo, concepção da reforma na obra de Deus. Deus renova a sua imagem e semelhança, conformando-nos com Cristo. Romanos 8:29. É um processo contínuo no qual o Espírito Santo atua em nós. Por quê? Porque nós não temos condições, humanamente falando,
de nos santificarmos por si só. Não temos. Mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos a consciência que Deus deixou no ser humano. Você vai fazer determinada coisa, a tua consciência grita aí dentro de você: isso está errado. Não é assim. Ela fala. E não só a consciência, mas também o Espírito Santo. Então o ser humano deve seguir o exemplo de quem? De Cristo. Exemplo de Cristo. Por que de Cristo? Porque Ele foi perfeito. Quando eu tiro meus olhos de Cristo e fito o meu olhar no ser humano, o que eu vou ver? Falha. Porque o ser humano é falho. Apesar dele estar no processo da santificação, mas ele é falho. Então, em quem eu devo fitar os olhos? Em Cristo Jesus. Ele é perfeito. Aí você diz: mas como pode aquele crente fazer isso? Como pode aquele pastor fazer isso? Como pode agora fulano fazer isso? Por quê? Porque é ser humano, é falho. Por isso, o nosso exemplo tem que ser Jesus de Nazaré. Ele é o único ser perfeito. Como os irmãos bem viram agora aí, nas mídias, nas redes sociais, né? Um companheiro, numa live como essa, o que ele acabara de fazer, como que responde? Como um pastor tem determinadas atitudes? Por quê? Porque é ser humano, é falho. E muitos, né, estão aí pregando ele na cruz. Agora eu pergunto: quem está pregando ele na cruz não tem pecado? Não erra, não falha, é perfeito? Nada mais é do que aquela sentença que os homens armaram para Jesus, trazendo aquela mulher adúltera diante do Senhor Jesus, dizendo: olha, essa aí pecou, e a lei manda que mate apedrejada. E o Senhor Jesus disse para ela, para os seus acusadores: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí eu pergunto: ficou alguém para atirar a pedra? Não. Agora, numa situação como essa, quanto a essa questão deste companheiro, qual é a resposta para isso? Ser humano. E quem acusa é Deus. E se Deus não acusa, quem sou eu, homem, ser humano, para acusar? Não. Claro que eu não concordo com o que ele fez. Claro que não. Deveria ser mais prudente. Mas isso é resultado do quê? Ser humano. Todos nós somos falhos. Ele pode ter errado nisso, mas você está errando em outra coisa. Porque essa outra coisa que você está errando não é diferente do pecado dele. Porque pecado não tem nome, nem tamanho. Tudo é pecado. Porque pecar é errar o alvo. E ele errou o alvo. Então nós precisamos entender, à luz da palavra, antes de julgar alguém, antes de apontar o dedo para alguém. Porque apontamos o dedo para alguém, os 3 dedos estão apontando para nós e o outro para Deus. E quem julga é só Deus. Então nós temos que ter o cuidado. Então aqui para a parte final, a responsabilidade humana, o ser humano deve seguir quem? O exemplo de quem? O exemplo de Cristo. Ele deve servir aos membros do corpo de Cristo. Ele também deve revestir-se do sentimento de Cristo. O ser humano precisa cooperar com a obra de Deus, expressando primeiro gratidão pela salvação. Então, por que eu me santifico? Porque eu sou grato ao Senhor Jesus. Se eu não santifico,
se eu não procuro o caminho da santidade, eu não estou sendo grato por aquilo que Deus fez comigo. Então eu devo responder isso para Cristo, através das minhas atitudes, das minhas ações, no sentido de santificação. Porque não adianta, irmão. Pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. Não adianta querer vir com outro tipo de discurso, se os nossos frutos denunciam quem somos. Não adianta querer se esconder atrás de um discurso até mesmo bonito, se os frutos que eu apresento são diferentes. Isso é hipocrisia. Isso é tentar se esconder atrás de situações. Então vamos ser realistas. Deus vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Então não adianta ter 100 anos de crente, 30 anos de crente. O que vai pesar naquela hora é uma vida de santificação até o último dia da vida. Não é porque aí vai acontecer exatamente o que Deus falou. Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu preguei a tua palavra, eu cantei. E aí o Senhor Jesus disse: não vos conheço. Não vos conheço. Então quer ir para o céu? Lute todos os dias, santifique-se todos os dias. Ah, mas eu sou falho. Mas as nossas falhas não impedem de nós levarmos uma vida de santificação todos os dias. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Aleluia. Eu espero que você tenha sido edificado por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. E finalizamos então esse tema sobre a santificação, né? Um tema muito importante, muito falado, mas pouco vivido. Então nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, porque através da santificação, que ela é o passaporte para a nossa vida eterna. Então ela deve fazer parte da minha e da tua vida. Nos colocamos de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor Jesus pela vida dos nossos irmãos e que tem tido paciência em ouvir a palavra do Senhor Jesus. Não seja ouvinte somente de palavra, mas aplique a palavra no vosso coração, no vosso dia a dia, e Deus possa continuar nesta boa obra que Deus começou na minha e na tua vida, que Deus possa aperfeiçoar dia após dia. Oramos ao Senhor. Nosso Pai Celestial, queremos te louvar e te agradecer por este momento na presença do Senhor Jesus. Temos pregado a tua palavra sobre esse tema, sobre santificação. Senhor, estenda a tua mão poderosa a todos quantos estão orando comigo, reconhecendo o verdadeiro estado, Senhor, e que estão agora, Pai, revendo os seus conceitos, a sua forma de viver. Nos ajuda, Senhor, a mostrarmos a diferença a este mundo pecaminoso. Nos ajuda, Espírito Santo, aleluia, nesta caminhada da renúncia, da santificação, pois precisamos, somos carentes, somos necessitados, Senhor. Eu te peço, fica com teu povo, com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós voltamos então para quarta-feira próxima, estaremos aqui no nosso culto do propósito. Convide mais alguém, venha buscar a presença do Senhor e participar do culto presencial, né? Deus tem feito milagres e maravilha neste lugar. Você é o nosso convidado a vir prestar culto ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos
ofertar ao Senhor Jesus e vamos já estar finalizando este culto. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Amém? Estenda a sua mão para cá, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as grandes consolações do querido e amado Espírito Santo sejam com esta igreja, e todos vós respondem dizendo: ide em paz, Deus vos abençoe em Cristo Jesus.